Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E vamos dar continuidade a esse nosso módulo de metodologia, esse oitavo módulo, né, para as apresentações ficarem cada vez mais consistentes e que sejam também convincentes. E temos discutido até então como que nós vamos atrair a atenção do público, né, para que essa apresentação atinja a expectativa de cada um que está assistindo. E hoje em dia até o próprio linguajar, isso nós podemos até discutir um pouquinho depois, o linguajar que você tem que atuar em função do teu público-alvo também ele tem que ser modificado em algumas situações. Né? Depende para quem que você está ministrando essa palestra. A gente até como brincadeira, né, entende hoje em dia esse meme, né, que fala, oi, você está bem? E a pessoa responde oito, né, que queria dizer oito. Então, até essa comunicação ela está muito alterada hoje em dia e depois acho que nós temos que fazer um módulo específico para esse tipo de situação. E a partir desse momento, nós também vamos fazer uma discussão não só com aquilo que está sendo apresentado, mas também a maneira de se fazer isso, que elas fique cada vez mais convincente, que é o objetivo dessa nossa discussão até hoje. De uma maneira geral, evidentemente que, entre aspas aqui, está escrito, né, deveria estar escrito manchetes, os títulos e as manchetes elas têm que ter uma apresentação um pouco diferenciada, muita coisa que você percebe que é difícil de ler e o teu público também vai ter uma dificuldade de ler, isso aí tem muito a ver com as fontes que você escolhe, vai ser mais difícil de entender, evidentemente. O tamanho da fonte, a gente já discutiu alguma coisa, né? Ela tem que ser visual, tem que ocupar bastante o espaço do seu slide, mas não tem que ter muita coisa. Né? A gente já discutiu isso, a gente trabalha mais com imagens e pouca coisa escrita. E uma coisa que nós vamos discutir agora é essa questão da visão central e da visão periférica. Isso às vezes até é modificado em função de algumas etnias, por exemplo, os orientais, eles têm uma dificuldade um pouquinho maior de ter uma visão periférica apurada, em função da própria anatomia, né, da parte visual. E, de uma maneira geral, tudo que a gente quer que tenha destaque, a gente deixa mais centralizado. A gente já discutiu um pouco isso também quando a gente disse que as coisas são colocadas, né, aqui embaixo, do lado inferior direito de quem está enxergando, elas têm uma dificuldade maior de serem vistas e de serem absorvidas, se você quiser que elas sejam absorvidas. Senão, tudo que você quiser que seja melhor observado, deixa centralizado na sua tela. Né? Ou coloca lá no alto, lá naquele alto ali, né? Naquele alto. Você deixa as coisas no alto, mas para que ele leia, né, como a gente já disse, ele vai ler ó, da esquerda para a direita. Bom, tem países em que a leitura é feita ao contrário, da direita para a esquerda. Então, se for dar uma palestra em algum outro país que a leitura é feita da direita para a esquerda, evidentemente que você vai ter que trabalhar o teu slide de uma maneira diferente. Então, é interessante a gente ter essa visão da questão periférica e central. Por exemplo, até na montagem de um palco, onde estão colocadas, né, as imagens, onde você vai ficar para a apresentação, saiba também que a tua plateia, além de ela ter uma leitura, ela olhando para você, ela vai ler da esquerda para a direita, né, vocês estão vendo a imagem ao contrário aqui, então, mas seria da esquerda para a direita. E também o que você está apresentando, como está disposto a tua tela de apresentação, também ele vai ter essa visão. Sendo que sempre aquilo que estiver centralizado vai ter uma absorção maior, vai ter um entendimento maior por causa da plateia que está assistindo essa tua apresentação. Então, a gente até falou que nessa imagem o púlpito está do lado errado se você quer ser visto. Isso é importante quando a gente vai dar uma palestra, que a gente conheça o nosso ambiente. Nós vamos conversar ainda algumas outras coisas em função do próprio ambiente. Mas conheça o teu ambiente, né? De repente eu posso chegar, e como já aconteceu, falar, olha, vai deixar o púlpito? O microfone está só instalado aqui? Tudo bem. Dá para colocar do outro lado o púlpito?
né? Ou se não, essa grande tela, deixar só essa grande tela mais centralizada para o público, né, ter essa visão melhor do que eu quero passar. Então, tudo isso é questão de planejamento. Tudo isso é questão de planejamento. Por exemplo, olha essa imagem, né? Quem trabalha com design, arquitetura, puxa, é maravilhoso, né? Mas à primeira vista, quando a gente... E aqui tem uma série de informações, né, dessa decoração toda que foi feita nessa imagem. Mas, por exemplo, inicialmente, até se eu passar rapidamente o slide, eu vou ter uma visão maior. E se eu perguntasse para vocês, o que vocês estão vendo na tela, e passasse aquela primeira imagem, né, essa primeira imagem rapidamente, muito provavelmente vocês iam observar o que está centralizado. Talvez esse exaustor, algumas cadeiras coloridas. E muitas vezes, se eu não queria passar esse tipo de informação, eu vou perder o que estava na periferia, né? Que talvez até nessa imagem seja o mais interessante. O que mais destaca, você tem ali um carrinho vermelho, você tem uma geladeira, um freezer, que ele é metálico, que chama atenção, você tem um relógio ali em cima. Então, tudo isso ia ficar perdido nessa imagem. Então, tente centralizar sempre aquilo que você quer passar de mais importante, deixar centralizado no teu slide. Uma outra coisa bastante importante que eu não vou discutir muito, até queria que vocês dessem uma lida, uma folheada naquele e-book do Slide Academy, né, do nosso amigo Matheus Bernardes. Ele fala bem claramente essa questão das cores que eu tenho que colocar no slide. Evidentemente, vocês já sabem que você quer chamar mais atenção, você deixa alguma letra, alguma imagem mais colorida para aquilo que você quer, né, que acha mais importante. Mas culturalmente, todos nós temos uma ideia de que, por exemplo, aqui nesse slide que estava querendo dizer sobre o desempenho da matemática, né, alunos da, do, do antigo ginásio, colégio, eu não sei. Só como é que é interessante. Ali o ruim está um rosinha claro, né, um roxo, não sei como é que é, um roxo. O regular está azul, o bom está em vermelho. E culturalmente a gente dá umas outras cores para esse tipo de informação. A gente associa muito aquilo com as cores do semáforo, né, que é vermelho, pare, preste atenção ali no amarelo, e, né, o verde você pode passar. Então, culturalmente, alguns, principalmente a cultura latina, ela verifica através desse gráfico de cores o que é bom, o que é ruim. Então, se você quer uma coisa ruim, de repente pode usar uma cor preta, isso culturalmente já está estabelecido. Você quer deixar uma coisa que é regular, ou mesmo ruim, que você tem que prestar atenção, uma cor vermelha. Né? O bom, azul, verde. Né? Ainda está intermediário, amarelo, laranja. Então, isso é cultural. Isso não tem nada a ver com raça, etnia, nessa variação de cor. Isso, culturalmente, a gente já faz esse tipo de ilação. Até para que sejamos mais precavidos hoje em dia, de repente a gente pode até fazer uma associação de preenchimento, né, de listras, de bolinhas. Não precisa exatamente usar essas cores, né, para de repente você quer fazer uma referência ao que é ruim, regular, não precisa ser preto, vermelho. Né, você pode mudar isso daí, mas culturalmente isso existe. Existem alguns gráficos, vocês encontram isso na internet, né? A questão da variação. Procurem lá, cores e culturas. Então, dependendo do sentimento, daquilo que significa, o que pode ser ruim numa cultura pode ser bom em outra. Né? A gente, às vezes, por exemplo, a gente usa o roxo muito para dizer alguma coisa que não está bem também, que está morta, né? Que está em outras... No Japão, por exemplo, pode ter outro significado. Então, quando eu preciso conhecer meu público, né? Essa tabela aqui desse Colors in Culture, você dê uma olhada nisso, né? Vocês vão encontrar algumas coisas bastante interessantes, né? Inclusive dizendo sobre várias coisas, a inteligência num país ou o que quer dizer ou numa região,
que cor que significa isso, né? Vida, amor, luxúria, dinheiro, é tão variado e a gente pode usar desse tipo de informação dependendo do nosso público. Deem uma olhada no próprio e-book, né, da Slide Academy, que ele, ali no capítulo 12 do e-book, ele fala sobre como escolher as cores, tem a questão do disco de Newton, que você faz algumas relações, ele diz bastante aí sobre as cores monocromáticas, você manter em cima de uma mesma coloração com pequenas variações, o que isso significa, as cores análogas ou aquelas que se complementam do lado contrário do disco de Newton. É bastante interessante, deem uma relida nisso, vocês vão entender bastante o que você pode utilizar, né, de cores para favorecer a tua apresentação. Então não vamos discutir muito isso. Vamos pegar um pouquinho, né, dessa nossa apresentação de hoje para tentar identificar como que os alunos reagem à tua passagem de informação. Como você está preparando esse aluno, como você está passando a tua informação, como é que ele reage a tudo isso. E aqui até vou apresentar, de repente vocês até tem um slide aí que ele é muito colorido, né? Você tem várias informações nesse slide, mas eu estou usando uma linguagem atual, essa desses emoticons, e evidentemente tudo que eu escrever, se ele tiver uma cor como essa, azul, quando todos nós batemos o olho nessa tela, você vai fazer uma relação com aquele primeiro, o slide, né, do positivo, do curtiu. Se eu mudasse a cor, mudando a cor desse slide para vermelho, por exemplo, ou amarelo, sempre ele faz relação com aquilo que tem a mesma cor. Então, olha como é que é importante a gente, às vezes, um título de um slide pode já te levar, ou levar a plateia ao que você quiser. Então, aqui em vermelho, tem esse coração. Quando você tem ali laranja com amarelo, de repente ele vai mais lá para o lado da carinha mais brava. Olha como isso é interessante. Isso, involuntariamente, né, a plateia vai entender ou vai ser direcionada para algum lugar que você queira. Você pode modificar tudo isso. Evidentemente, se você não quer dar atenção a essas duas coisas, você pode, ou dessa maneira, como está apresentado nesse slide, você está lendo da esquerda, né, da esquerda para a direita, está lendo da esquerda para a direita, ou senão você pode até dar a mesma condição a essas duas informações e mantendo aquilo que é positivo. Né? Então aqui você tem ali o azul, né, com o positivo, ou senão ainda uma outra maneira de você não fazer nenhuma relação do título do teu slide com outras figuras que estejam sendo apresentadas, você deixa uma cor neutra. Inclusive essa questão das cores que você pode utilizar, você pode sombrear, você pode fazer um monte de informações dependendo se o fundo é claro, se o fundo é escuro. Aqui você tirou um pouco da ideia do título, mas deixou ele ali para reger o que você quer falar e manteve essas figuras sem fazer relação de cores direta com cada uma dessas figuras. Então existem uma série de maneiras importantes e eu acho muito que a gente tem que testar. Quando a gente está colocando um slide, ele não precisa ser do início ao fim todo igual. Não. Você precisa, em alguns momentos, mudar esse slide. Tem alguma figura interessante, um vídeo, um GIF, né, alguma coisa interessante para estimular a leitura do slide e a leitura da tua aula pelos alunos. E isso tem interferência direto na apresentação. Até a gente vai falar algumas coisas da própria montagem desse slide. E aqui ele traz algumas informações, né, de pesquisas realizadas pelo Instituto Gallup nos Estados Unidos, por exemplo, 2001 e 2005. Isso continua mais adiante, mais, em tempos mais modernos, mas grande parte dos pesquisados, né, que submeteram essa pesquisa diziam que 40% tinha medo de falar em público. E só perdia para medo de serpente. Já em 2005 ainda continuava o medo de serpentes, cobras, né? Isso mais nos Estados Unidos, evidentemente, mas ainda era muito alto o índice de pessoas que
né? Tem medo de falar em público. Então, quando você vai passar uma informação também, se entenda, fala assim, peraí, deixa eu ver como é que está o meu estado hoje. Então, independe do que vai estar colocado lá no teu slide. Você precisa passar uma informação para o público logo de cara. E mais para os módulos finais, né, para os 2 últimos módulos, nós vamos voltar nessa questão de como ficar mais tranquilo para fazer uma apresentação, para dar uma aula, assim por diante. Mas essa informação é importante. Eu posso mudar, né, esse meu slide. A leitura, vejam como é que é diferente. A leitura, quando você tem essa imagem, né, desse GIF do lado inferior direito, ele vai ser a última a ser lida. Se, por exemplo, você já deixa ele do lado esquerdo, a pessoa vai ficar olhando essa imagem. Então, essa montagem também é importante, como a gente tem dito. Ou você pode até diminuir essa imagem, aumenta a informação que você quer passar, e aqui ficaria mais legível, né? E a pessoa ia entender mais o que estava escrito do que o que estava sendo apresentado. Então é interessante que a gente faça, né, esse tipo de disposição dos slides para levar o público a entender aquilo que você quer passar, que tem maior importância. Passando um pouquinho adiante, como que eu tenho que me apresentar então? Saibam, e a gente tem que ter essa noção, ninguém precisa ser autoritário, mas o teu público ele vai ser regido, ele vai ser levado em função de uma pessoa que tem uma certa autoridade. E como que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que saber, evidentemente, que eu tenho que ter firmeza, tenho que ter domínio quando eu estou me apresentando. Eu tenho que ter, né? A gente usa um pouquinho até esse meme, né? Quer dizer, não é mandona, só é o chefe. Então você que tem que ter o domínio da plateia, independente se tem 1000 pessoas, se tem 10 pessoas, se tem 2 pessoas. Então você precisa levar tudo isso com muita firmeza. Isso tem uma interferência direta naquilo que a gente falou, do medo de apresentação, então precisa estar preparado para fazer esse tipo de apresentação. Precisa ter firmeza, precisa ter domínio. Porque até antes de você começar essa apresentação, saiba que a plateia ela já fez uma leitura que é praticamente inconsciente de você. Então a primeira imagem que ela tem de você, seja entrando na sala, seja um pouco antes ali, que você estava conversando com algumas pessoas, ou fora do ambiente em que vai ser apresentado, as pessoas já fizeram uma leitura de você. Então isso pode levar uma apresentação ao fracasso. Se você está se comportando de maneira né, não muito interessante ou que não faz alcançar a expectativa desse público antes, inclusive, da tua apresentação, quiçá que a gente pudesse, né, ficar trancado no ambiente e só chegar lá na hora e fazer essa apresentação. Mas isso também não vai acontecer. Até você tem que usar esse tipo de informação positivamente. De repente, antes da tua apresentação, isso tem que ser pensado. Você tem que fazer já uma interação. Né? Você tem que passar a informação que você é um cara agradável, que você tem muita coisa para passar na apresentação que você vai fazer. Então, é feita uma leitura praticamente inconsciente, inclusive antes da tua apresentação. Até a gente fala, prestem atenção quando vocês vão entrar numa sala, né, porque a própria linguagem corporal, desde que você chega na sala, anda até a frente, isso tem que ser, você tem que passar confiança, por isso cabeça ereta, né, corpo ereto, passa confiança, sem passar uma sensação de pedância, né, que você é pedante, ou que você é metido, né, entre aspas. Então, esse tipo de informação ele tem que ser passado desde que você entra na sala. Né? Se você já entra cabisbaixo, curvado, evidentemente que você vai passar a informação de que você é desinteressante. Isso é muito importante. Né? Você leva a tua apresentação ao sucesso ou ao insucesso, às vezes por pequenos detalhes. Então,
Pensem nisso, essa questão da linguagem corporal. Depois você chega ali, geralmente tem alguém que vai te apresentar. Né? Ou tem gente até que fala para você, então agora o professor, eu vou deixar ele se apresentar, mas quem te apresenta, ele tem uma importância enorme. Eu já fui em vários congressos, às vezes, até por desinformação de quem está te apresentando, ou às vezes até por uma imaturidade de quem está apresentando. Isso acontece muito em congressos acadêmicos. É, é um grande momento em que você tem que ser bem apresentado. Quem está te apresentando precisa deixar claro que você tem experiência enorme no assunto, que você tem credibilidade no mercado, né, na sociedade, que você está na área que você está falando. Uh, Mesmo assim, não pode ser uma coisa muito extensa, senão fica, né, muito tedioso. Então tem que ser uma introdução objetiva, curta e fácil de leitura, de absorção pela plateia. Também a plateia não gosta de ouvir você passa ali 10 linhas do seu currículo, ela não quer saber tudo, mas aquilo que é mais importante. Mas mais importante que isso é o teu apresentador deixar a plateia à vontade, apresentando você como se fosse uma pessoa muito próxima deles. Que você fala assim, poxa, esse cara vai falar o que eu quero. Então, quem está te apresentando tem uma enorme importância. Então, verifique antes da sua apresentação como você vai se apresentar. Isso pode ser interessante. Eu já vi várias palestras que têm uma extensão um pouquinho maior, às vezes mais do que uma hora e meia, em que o próprio apresentador ele fala da vida dele. Então, ele cria aquela casualidade com a plateia, que a gente já conversou. Então, ele fala dele, mostra uns slides, né, da infância, da onde morou, etc. Poxa, é interessante se você tem um tempo maior para fazer a apresentação. Mas também, aí sim, a tua introdução na palestra tem que ser, tem que ter um impacto, mas ela não pode ser muito demorada. Então é interessante que você converse com quem vai te apresentar e fala assim, poxa, quando você for me apresentar, só fala que eu sou isso, isso, aquilo, né? Que nem outro dia eu fiz uma live para SBN e eu conversei antes com o apresentador. Falei, o mais importante não é, eu ia falar de trauma, o mais importante não é dizer com o meu currículo todo, né? Eu só sou professor titular da endodontia da USP, mas, né, temos uma experiência de mais de 30 anos coordenando um centro de trauma, né? Nós fazemos ali praticamente, às vezes, 300 casos novos nós temos de trauma por ano. Então, olha como é que, poxa, isso gera na plateia, gera no teu público uma curiosidade. Fala assim, poxa, esse cara, ele no mínimo, ele deve saber o que está falando. Tá? Então, é interessante a gente ter esse tipo de contato com quem vai nos apresentar. E assim que é te passada a palavra, né, tem muita ciência em cima disso, fala que os primeiros 4, 5 segundos eles são extremamente importantes. Ali você já começa a capturar, né, a chamar a atenção, né, do seu público. Então você só tem 4 segundos. Então, quando te passas, pô, se você está com um sorriso no rosto, você fala, poxa, né, que bom que eu estou aqui, pô, legal, fazia tempo que eu não vinha para essa cidade, poxa, legal falar com o pessoal da graduação, né, daí conta uma história sua da graduação, poxa, esses primeiros 4, 5 segundos, eu até diria que, vamos estender um pouquinho, uns 15, 20 segundos, eles são extremamente importantes. Então, passou a palavra, se você já gaguejar, titubear, ou falar, eu acho muito ruim, outro dia eu vi uma palestra, depois até passo para vocês, falando sobre como fazer grandes apresentações. A história é muito legal, mas o início é aquele, bate no microfone, vocês estão me ouvindo? Poxa, se alguém já falou naquele microfone, né? Então testa tudo isso antes, aquela coisa é muito chata, né? De falar, vocês estão me ouvindo? E aí no fundo, tá? Né? Você pode até criar uma interação, mas esses primeiros segundos são extremamente importantes. Existe durante a apresentação, e isso vai fazer parte desse módulo e do próximo, alguma coisa que a gente pode treinar e fazer com que essa apresentação seja mais convincente para quem está te assistindo.
Existe uma regra que o pessoal fala que é uma regra OSP, em que você O de olhos, S de sorriso e P de palmas da mão. Então é muito interessante, de uma maneira geral, tem muita particularidade em função disso, mas de uma maneira geral, manter contato visual. E aí você tem várias opções, que a gente já vai falar, mas eu sou muito favorável a isso. Você olhar em torno de 7, 8 segundos para algum, e você desvia a atenção, aí olha para outro. Se você tem uma plateia pequena, isso é legal de se fazer, porque aí você mantém o contato com cada um que está te assistindo. Então você tem 10, 20 pessoas na sala, você consegue fazer isso. Mas olha que importante, isso aí tem que ser automático, senão eu vou ficar prestando atenção, vou ficar contando mentalmente 7, 8, 6 segundos e esqueço que eu tenho que falar. Então, isso é treino, é automático que vai acontecendo. A questão do sorriso sempre passa uma confiança, confiabilidade naquilo que você está apresentando. E a questão da palma da mão, especificamente nós vamos falar sobre movimento das mãos no módulo seguinte, mas sempre que você oferece, né, as palmas das mãos, você está criando uma interação, uma conectividade, uma conexão com a tua plateia. Então essa regra OSP é bastante interessante. Quando a gente fala do visual, depende do tamanho da sua plateia. Às vezes você pode fazer essa condição, né, de olhar cada um durante determinado tempo, né, nunca ficar no mesmo. Você pode, se a plateia é muito menor também, você ficar muito tempo sobre essa observação em determinada pessoa, isso é ruim. Isso é ruim. E às vezes você pode, né, olha um pouco, passa um pouco, volta, anda, olha, volta, fica lá um tempo durante o teu slide, mas sempre busque o contato visual, principalmente em público, em plateias menores. Isso é bastante interessante. Outra coisa bastante interessante para a gente não deixar de discutir é que a própria plateia ela atribui uma série de significados à tua postura e aos movimentos que você faz. Olha que interessante, né? Reconhecer isso. E eu posso treinar isso. Posso treinar isso. Existem algumas condições básicas, por exemplo, se você encarar as pessoas diretamente nesse contato visual, você demonstra a autoridade, mas sem ser austero e sem ser autoritário, né? Lembre-se sempre disso. É só falar, olha, eu tenho que dominar minha plateia. Sempre que você se refere a alguém num ângulo de 45 graus, você aumenta a interação. Se você está num ângulo direto de visão sobre a pessoa, isso causa um certo desconforto na plateia. Agora, 45 graus, desde que você não fique de costas ou muito de lado para uma plateia que tá sentada desse lado, aí você está causando nessa plateia que está do seu lado uma desconsideração. A ideia sempre é não ficar atrás de púlpitos, a gente já conversou sobre isso, se mostre, ande, nós vamos conversar um pouquinho mais isso no próximo módulo, mas sempre mantenha uma postura ereta, não aquela postura, né, curvada, cabeça baixa, falando assim, ou falando para a tua tela, isso não é interessante, né? Leve, ó, isso tem uma série de gestuais, leva a tua plateia a ver aquilo que você está mostrando, né? Olha, mostre, vai lá, mostra na lousa, não fica só com, né, a ponteira laser, mostra, né? Leva, ó, faz movimento, estou levando a minha plateia, olha aqui eu estou apresentando para vocês. Isso nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, mas a plateia percebe muito isso. Inclusive, ela imita as suas expressões e às vezes até a tua emoção. Então tem muitos grandes palestrantes que eles levam muito para esse lado de emoção logo de cara. Ele cria aquela casualidade, mas emociona a plateia. E ela conquista a plateia, evidentemente. Quando a gente fala de imitar as expressões, né, evidentemente que isso depende muito da gente. Né? Quando eu falo o que a gente precisa fazer, eu preciso estar extremamente preparado, mas descansado, relaxado, entusiasmado para dar aquela aula. Não adianta eu ficar só repassando informação. Não, as pessoas reagem
muito positivamente a questão do entusiasmo. Então, percebam, as plateias, principalmente esses coaches, hoje em dia, né, você vai assistir essas plateias, eles tentam entusiasmar a plateia, chegam correndo, batendo palma, tem música, você pode fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, a gente tem que considerar, isso é muito importante, que o público ele vai se identificar e vai seguir o seu padrão de sintonia e atenção. Se você não está se importando com a aula, ele não vai se importar. Se você está entusiasmado com relação à aula, né, ele tem uma grande possibilidade de se sentir entusiasmado também. Claro que existem percepções pessoais que a gente tem que entender. Então, como é que você tem que passar esse tipo de informação? Estão sempre tronco ereto, e você tem que observar se as pessoas também estão assim, se elas começam a ficar relaxadas na cadeira, já conversamos sobre isso. Né? Isso invariavelmente vai levar a um insucesso da sua apresentação. Então percebam se a plateia está tá com o tronco ereto ou até um pouquinho inclinado para frente, é como se ela falasse, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu ouvir bem isso daí, deixa eu prestar atenção, né, para olhar melhor o que está sendo passado. Se você tem plateia com o braço cruzado, pode ser uma orientação que ela está se cansando. O olhar sempre fixo em você ou acompanhando aquilo que está no slide, o que está sendo lido, o que está sendo apresentado. Né? Você vê muitas informações no olhar da pessoa. Por outro lado, também, se você observar sorriso, claro, você está agradando a palestra, a plateia. A questão do próprio movimento das pernas, ou mesmo as pontas dos pés direcionadas para você, se ela está sentada de lado, com a ponta apontando para outro lado, evidentemente que ela já não está mais prestando atenção na sua aula. Então, são considerações bastante importantes. E essa questão de eles se verificar, se eles se espelharem naquilo que você está apresentando, às vezes até movimentos que você faz, às vezes a pessoa acompanha nesse movimento. Tem um TED bastante interessante sobre esse que chama neurônios espelho, que isso é científico também, né? Esse tipo de informação. Deem uma olhada, né? Copiem depois essa dica de hoje em relação aos neurônios espelhos para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que acontece tudo isso. Vamos deixar para o próximo módulo, aí sim, essa questão das mãos, do tom de voz, tudo aquilo que leva a tua plateia a alcançar a expectativa que ela tem dentro de todo esse processo. Então, fiquem bem. Hoje nós terminamos por aqui, mas fica a dica para no módulo 9 nós discutirmos mais ainda essa questão de como fazer as nossas apresentações serem convincentes e consistentes. Grande abraço, tchau, tchau.